Salve galera, tudo bem com vocês? Olha só, para quem não me conhece ainda, meu nome é Leonardo Arpini, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal e de Legislação Penal Especial. E hoje eu estou aqui para dar sequência ao nosso estudo de Legislação Penal Especial. Eu vou falar para vocês sobre a Lei 9296 de 96, que é a Lei de Interceptação Telefônica. A nossa aula ela vai ser dividida em dois blocos. Nesse primeiro bloco eu vou falar para vocês sobre pressupostos, sobre requisitos, o que é interceptação telefônica, o que é gravação telefônica, escuta telefônica, quebra de sigilo telefônico, quais são os prazos, quem tem legitimidade para requerer essa diligência. E no segundo bloco eu vou fazer questões com vocês para que a gente possa fixar toda essa matéria e a gente possa sair daqui sem nenhuma dúvida. Tá? Então, qualquer coisa que vocês queiram, que vocês tenham a respeito de legislação penal especial no tocante à lei de interceptação telefônica, vocês podem me mandar no meu Instagram, podem me mandar no meu Facebook ou deixar nos comentários desse vídeo aí embaixo. Já curta esse vídeo, compartilha esse vídeo e mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Então, vamos para o que interessa. Lei 9296 de 96, que é a lei de interceptação telefônica. O que acontece? Eu fiz um fluxograma para que a gente possa visualizar de uma maneira mais clara e fácil todo o estudo da lei de interceptação telefônica. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, galera, a lei de interceptação telefônica, ela veio para regulamentar uma norma de eficácia limitada que está lá na Constituição, que é o artigo 5º, inciso 12 da Constituição. Esse artigo 5º, inciso 12, como eu falei para vocês, que é uma norma constitucional de eficácia limitada, ela tem que ser regulada por uma lei. E a lei que regulou esse artigo 5º, inciso 12, é a lei de interceptação telefônica, dando, dentro do ordenamento jurídico, um meio de obtenção de prova para a investigação criminal. O que acontece? A interceptação telefônica, como eu falei aqui para vocês, a gente precisa partir de um conceito dela para que a gente possa entender o que significa a interceptação telefônica. Na verdade, pessoal, ela é uma técnica especial subsidiária de investigação criminal. Como eu disse, ela é um meio de obtenção de prova, onde um terceiro ele vai captar a comunicação telefônica sem o conhecimento e autorização dos interlocutores. E aqui eu deixei bem claro para vocês que ela regulamentou a interceptação telemática, que é de SMS, tá? E também a informática, que é o e-mail, pessoal. Isso está no artigo 1º, parágrafo único da Lei 9296 de 96. Mas aí nós temos outros conceitos dentro da Lei de Interceptação Telefônica. Primeira coisa, a gravação telefônica não houve regulamentação pela Lei de Interceptação Telefônica. A escuta telefônica prevalece que sim, mas há controvérsia doutrinária. O que acontece? A escuta telefônica, pessoal, é quando um dos interlocutores ele tem conhecimento e autoriza a intromissão nessa conversa. Diferente do que acontece na gravação telefônica, que, em regra, é ilícita. E eu vou explicar para vocês o porquê. Galera, a gravação telefônica é quando um dos interlocutores está gravando a conversa sem o conhecimento desse indivíduo. E aí o que acontece? Nesse momento nós temos uma prova ilícita. A doutrina e a jurisprudência majoritária, elas acabam entendendo que caso o interlocutor ele grave essa conversa de uma maneira clandestina, mas ele esteja sendo vítima de uma infração penal ou ele necessita desse meio de obtenção de prova que inicialmente era ilícito para provar a sua inocência, aí sim nós temos uma prova lícita, tá, pessoal? Ou seja, em regra é ilícito, galera, mas nessas hipóteses na qual eu narrei para vocês, nós estaríamos diante de uma prova lícita. O que nós temos também dentro da interceptação telefônica é a quebra do sigilo dos dados telefônicos, que também prevalece que precisa de autorização judicial. O que é a quebra do sigilo dos dados telefônicos? Os dados telefônicos é diferente das conversas que são feitas pela interceptação telefônica. Os dados telefônicos é tudo aquilo que a gente tem acesso no tocante ao registro e movimentação de ligações feitas por indivíduos que estão sendo investigados por determinada prática criminosa. Por exemplo, eu necessito da quebra do sigilo dos dados telefônicos do fulano de tal. Nesse momento, eu verifico que ele ligou para o outro indivíduo que está sendo investigado por uma infração penal X número de vezes. Nesse caso, eu não tenho acesso às conversas desses alvos, mas sim dos registros do número de ligações que eles fizeram um para o outro. Nesse caso, nós estamos diante da quebra do sigilo telefônico, que também necessita de autorização judicial. E aí a gente passa para os pressupostos da interceptação telefônica. Quais são os pressupostos da interceptação telefônica? Pessoal, o primeiro deles, ela está sujeita à cláusula de reserva de jurisdição, ou seja, eu necessito de autorização judicial para que haja o deferimento dessa diligência. Segundo, ela só cabe quando se tratar de matéria criminal, investigação ou instrução. E aqui a gente tem que ficar atento para o artigo 3º
da Lei de Interceptação Telefônica. O artigo 3º fala que o juiz de ofício, ele pode determinar a interceptação telefônica, o delegado de polícia por representação durante a investigação preliminar e o Ministério Público a requerimento tanto na investigação como durante a ação penal. Podem requerer a interceptação telefônica. Esse é o segundo pressuposto da interceptação telefônica. Já o terceiro, ele se desenvolve em segredo de justiça. Por quê, pessoal? Por que se desenvolve em segredo de justiça essa diligência da interceptação telefônica? Eu falei para vocês em aulas passadas sobre o inquérito policial e se você não está situado nesse assunto, eu aconselho você a voltar nas aulas passadas para ter acesso à nossa aula de inquérito policial para depois voltar para cá, para a lei de interceptação telefônica e entender o exemplo que eu vou dar. O que acontece? Quando eu expliquei inquérito policial, eu falei para vocês que o procedimento administrativo policial, ele é inquisitorial, ele não contempla o contraditório e a ampla defesa. E nesse momento, em paralelo a não ter contraditório e ampla defesa, nós temos a súmula vinculante número 14 do Supremo Tribunal Federal, que faculta o advogado ter acesso aos autos de inquérito policial, ainda que sem procuração e ainda que os autos estejam conclusos ao delegado de polícia. Mas o advogado ele só vai ter acesso àquelas diligências que estão prontas. Ele não pode ter acesso a diligências que ainda estão em andamento. Ou seja, se vocês conseguem perceber, isso tramita em segredo de justiça para quê? O advogado, no caso de uma investigação, por exemplo, sobre uma organização criminosa, ele não tem acesso a essa diligência de interceptação telefônica para não frustrar a investigação preliminar pela autoridade policial. Aí o que acontece? Nesse momento surge o contraditório diferido, no qual o advogado vai exercer o contraditório dentro da ação penal posteriormente à realização dessa diligência. É por isso que essa diligência ela tramita em segredo de justiça, para que não haja, para que ela não seja falha, para que ela não seja inócua ou ineficaz, tá, galera? Aí o que acontece? Quais são os requisitos que estão aqui no artigo 2º que a gente necessita para fazer a interceptação telefônica? Primeira coisa, galera, o que acontece? Nós precisamos dos 3 requisitos que estão no artigo 2º. O que acontece? O primeiro requisito é que haja indícios razoáveis de autoria ou participação. O que eu estou querendo dizer? Nós precisamos ter elementos indiciários, e aqui eu estou falando a contrário senso para vocês, porque se nós pegarmos o artigo 2º da Lei de Interceptação Telefônica, ela está falando ao contrário do que eu estou dizendo para vocês, mas para ficar de uma forma mais didática e mais fácil da gente aprender, eu vou falar para vocês o que necessita e não o que não necessita. Então, primeira coisa, necessita ter indícios razoáveis de autoria ou participação. Ou seja, eu preciso ter aqueles elementos indiciários mínimos para que possa recair uma interceptação telefônica sobre um alvo. Segundo, eu preciso ter uma infração penal punida com reclusão, ou seja, eu não posso ter uma interceptação telefônica em um crime apenado com detenção. Tá, pessoal? E também para fechar, como eu disse para vocês que ela é um meio de obtenção de prova, ela é um meio de obtenção de prova subsidiário, ou seja, se eu tiver qualquer outro meio de obtenção de prova à minha disposição, eu não posso utilizar a interceptação telefônica. A interceptação telefônica, ela é utilizada quando não há mais nenhum elemento, nenhuma forma de se buscar esses elementos indiciários. Por exemplo, dentro de uma investigação preliminar, o delegado de polícia esgotou as diligências e acabou não conseguindo nenhum elemento indiciário, não conseguiu ter um substrato fático robusto para poder imputar autoria e materialidade no indiciamento a determinada pessoa. E aí a gente vai para a diligência da interceptação telefônica, tá, pessoal? O que acontece? Fechei os requisitos com vocês e fechei os pressupostos. E aí nós temos uma particularidade em especial dentro da lei de interceptação telefônica. O que acontece? O pedido, pessoal, ele pode ser formulado verbalmente, sendo que posteriormente ele tem que ser reduzido a termo. Ou seja, esse pedido de interceptação telefônica, primeira coisa, o pedido de interceptação telefônica, ele tem que individualizar o alvo, ele precisa mostrar de forma mais clara e individualizada possível o porquê da diligência, quais são os meios que vão ser utilizados para essa interceptação telefônica. Tudo isso precisa estar discriminado, seja na representação do delegado de polícia ou no requerimento do membro do Ministério Público. Mas, eventualmente, esse pedido ele pode ser feito oralmente, desde que posteriormente ele seja reduzido a termo, ou seja, ele seja colocado no papel. E aí o magistrado vai ter 24 horas para analisar ou não, se defere ou não essa diligência da interceptação telefônica. E aí a gente entra na questão do prazo. Qual é o
prazo para o deferimento ou não da interceptação telefônica. A Lei 9296, ela fala em 15 dias renováveis por mais 15, uma única vez. Entretanto, galera, a jurisprudência de forma majoritária, e isso já está consolidado tanto no âmbito do STJ como do STF, podem haver sucessivas renovações do prazo de 15 dias, desde que haja elementos que corroborem e que mostrem que é necessário essas sucessivas renovações. Excepcionalmente, o magistrado, caso o fato criminoso a ser investigado ele seja de uma grande complexidade, para tentar dar vazão ao serviço da autoridade policial e do judiciário, ele pode deferir inicialmente o prazo de 30 dias corridos, para que não haja, por exemplo, a representação do delegado de polícia num prazo de 15 dias e aí uma renovação por mais 15, passados esses primeiros 15 dias. Faz 30 dias direto, 30 dias corridos, e aí depois, para dar mais tempo para a autoridade policial poder analisar todo esse elemento probatório. E aí depois continua-se fazendo as renovações, caso elas sejam necessárias. Como eu falei para vocês aqui, pessoal, ó, o pedido pode ser formulado verbalmente, sendo reduzido posteriormente a termo. Artigo 4º, parágrafo 1º. O que eu disse para vocês, ó, 15 dias mais 15 dias. A lei fala que vai ser 15 mais 15 e está encerrado. Só que aí, como eu disse, consolidado no âmbito do STJ e do STF, nós temos renovações sucessivas. Isso foi julgado no HC 129.646 de São Paulo. Eu aconselho vocês a lerem esse julgado. E aí também aqui nós temos o entendimento jurisprudencial que autoriza o deferimento excepcional por 30 dias corridos naquelas hipóteses que eu falei para vocês, no que diz respeito à complexidade do caso. E aí nós temos aqui o HC 106.129, aqui saiu uma barra, pessoal, mas é ponto, para que vocês possam ler esse julgado e esse julgado para analisar a questão jurisprudencial no tocante ao deferimento excepcional. E aí a gente passa agora para a serendipidade. O que é o Instituto da Serendipidade? Galera, a serendipidade nada mais é do que o encontro fortuito de provas. A gente tem a serendipidade de primeiro grau, a serendipidade de segundo grau, nós temos a serendipidade objetiva e a serendipidade subjetiva. Eu vou explicar cada uma delas para vocês, para que fique mais fácil da gente entender. Olha só, galera, como eu disse, a serendipidade se trata do encontro fortuito de provas. A primeira coisa, a serendipidade objetiva é aquela definição doutrinária e jurisprudencial que nós temos sobre o crime achado. O que isso quer dizer? O crime achado é quando nós realmente encontramos um crime diverso daquele que é objeto da interceptação. Por exemplo, eu tenho uma interceptação telefônica que recai sobre um alvo que é líder de uma organização criminosa. E nesse momento ele acaba ligando para uma pessoa, um indivíduo que é amigo dele e que não faz parte, não é integrante dessa organização criminosa. E esse indivíduo acaba confessando ou contando para ele a prática de determinado crime. Por exemplo, a gente tem um caso real a respeito disso. A gente tem um caso real que aconteceu em 2003, do cantor Belo. Se vocês forem procurar no Google, vocês vão ver. O cantor Belo, em 2003, salvo engano, ele foi condenado por associação para o tráfico de drogas. Por quê? Em uma interceptação telefônica que recaiu sobre o Vado, que era chefe do tráfico de drogas no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, e sobre o Elias Maluco, foi captado um áudio do Belo negociando cocaína e um fuzil AR-15, se não me falha a memória, tanto com o Elias Maluco como com o Vado. Nesse caso, nós tivemos um crime achado. Por quê? Porque o Belo, inicialmente, não fazia parte daquela associação para o tráfico, não fazia parte da associação criminosa, ou ali, naquele caso, para a associação ao tráfico. E aí ele acabou entrando por um crime achado, que foi essa negociação que ele teve de um fuzil e de drogas com o Elias Maluco e com o Vado. O que acontece? Aí nós temos a serendipidade subjetiva. A serendipidade subjetiva é quando nós encontramos elementos indiciários de indivíduos, na grande maioria das vezes, que são detentores de foro por prerrogativa de função. O que acontece? A gente segue a mesma linha da serendipidade objetiva, mas aí o indivíduo que foi descoberto por essa interceptação telefônica, ele tem foro por prerrogativa de função. Por exemplo, um deputado federal, um senador, um ministro, o presidente da República. Nesse caso, um grampo telefônico, como a gente costuma falar, que é a interceptação telefônica, ela recai, nesse caso, sobre um indivíduo que, no momento em que relata ou que entra em contato, ou em que um indivíduo entra em contato com o alvo, acaba falando sobre determinadas práticas delitivas e um desses indivíduos aqui é detentor de foro por prerrogativa de função. Isso foi o que aconteceu no caso Lula e Dilma, que ficou nacionalmente conhecido
pelas investigações da Operação Lava Jato, ainda quando o ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, era juiz de direito em Curitiba, sobre a interceptação que recaiu sobre a ex-presidente Dilma, ou se não me engano, sobre o ex-presidente Lula, que acabou, nesse momento, mostrando aquela relação que eles tinham e a ex-presidente Dilma tentando dar um termo de posse para que ele passasse a ter o foro por prerrogativa de função. Se aquele termo de posse tivesse sido assinado e o ex-presidente Lula passasse a ter o foro por prerrogativa de função, nós estaríamos diante, de forma clara e cristalina, de uma serendipidade subjetiva. Aí o que acontece? Como eu falei para vocês, indícios de envolvimento de outras pessoas, por vezes detentoras do foro por prerrogativa de função. E aí nós temos a serendipidade de primeiro grau e a serendipidade de segundo grau. A serendipidade de primeiro grau é quando nós encontramos elementos distintos da investigação, mas eles se relacionam por conexão e continência. Galera, conexão e continência vão ser matérias das nossas aulas de processo penal. A conexão está no artigo 76 do CPP e a continência está no artigo 77. Mas para que a gente possa dar uma introduzida e já fique claro, a conexão é quando nós temos um ou mais indivíduos que são acusados por mais de uma infração penal, diferente do que acontece na continência, onde nós temos vários indivíduos acusados pela mesma infração penal. Aí nós temos uma unidade complexa, tá? E aí a gente vai para a serendipidade de segundo grau, que é quando nós temos elementos que não têm ligação nenhuma com o fato investigado, tá, pessoal? Por exemplo, o indivíduo que liga para o alvo e, como eu disse para vocês, no exemplo do Belo que eu falei anteriormente, eu até poderia falar a respeito de ter uma conexão ou não, porque no caso do Belo ele também estava negociando cocaína, então tecnicamente entraria na associação para o tráfico de drogas. Mas se, por exemplo, vou pegar o próprio exemplo do Belo e vou modificar ele. Se, por exemplo, o caso do Belo ele não estivesse negociando a cocaína, mas somente o fuzil AR-15 que tem nessa condenação que saiu em 2003, nós teríamos um elemento que não tem ligação com o fato investigado. Por quê? Porque nós teríamos uma organização, uma associação criminosa para o tráfico de drogas que estaria negociando uma arma de fogo, que é um delito do Estatuto do Desarmamento, com um indivíduo que não tem ligação nenhuma com o tráfico. Aí, nesse caso, nós estaríamos diante da serendipidade de segundo grau. Então, galera, olha só. Qualquer dúvida que tenha ficado a respeito da lei de interceptação telefônica, vocês podem me mandar no meu Instagram, podem me mandar no meu Facebook ou deixar nos comentários do vídeo aí embaixo. Nós encerramos toda essa parte teórica nesse primeiro momento e agora a gente vai passar para a nossa resolução de questões para poder fixar toda a matéria. Então, até o próximo bloco. Valeu! Salve galera, estamos de volta para o nosso segundo bloco, agora para a nossa resolução de questões. Antes que eu me esqueça, pessoal, ficou faltando uma informação ali no primeiro bloco que eu não posso deixar de dar para vocês porque é de suma importância. Primeira coisa, para que a gente possa fechar toda essa parte teórica e mergulhar de cabeça nas nossas questões. O que acontece, pessoal? Primeira coisa, eu disse para vocês a respeito da serendipidade do encontro fortuito de provas. Mas e essa prova que é encontrada fortuitamente, ela é lícita ou ela é ilícita? Nesse caso, pessoal, nós temos duas correntes doutrinárias e a jurisprudência falando sobre a matéria. Primeira coisa, uma corrente doutrinária capitaneada pelo professor Damásio de Jesus entende que essa prova encontrada fortuitamente ela é ilícita. Entretanto, a corrente majoritária da doutrina lecionada pelo professor Luiz Flávio Gomes e a jurisprudência já consolidaram a tese de que a prova em encontro fortuito de provas mediante serendipidade é uma prova lícita, pessoal, tá? Então essa é a informação que estava faltando, que eu precisava falar para vocês para ficar de maneira clara e encerrar todo aquele conteúdo teórico da primeira parte. Então vamos direto para nossas questões. Olha só, galera, vamos lá então. Primeira questão. De acordo com a Lei 9296 de 96, a interceptação de comunicações telefônicas. Letra A. Poderá ser determinada de ofício pelo delegado? Não, pessoal, mas ela poderá ser determinada de ofício pelo magistrado, como eu falei para vocês. O artigo é o 3º da Lei de Interceptação Telefônica, tá? Letra B. Não será admitida se a prova puder ser obtida por outros meios disponíveis. A princípio, esse é o nosso gabarito. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, um dos requisitos necessários para a interceptação telefônica é que não haja nenhum outro meio de prova disponível para a obtenção dos elementos indiciários. Então, a princípio, o nosso gabarito é a letra B. Letra C.
será admitida somente nos casos de crime em que a pena mínima for igual ou superior a 2 anos de detenção. Não, pessoal, detenção tá fora, é pena de reclusão, tá? Letra D. Será conduzida por membro do Ministério Público com vistas ao delegado que poderá acompanhar os procedimentos? Não, pessoal, equivocado. Ela é conduzida pelo delegado de polícia e depois vai ser dado vista ao MP e aí depois para o Poder Judiciário, tá? Letra E. Poderá ser prorrogada a cada 30 dias. Não, esse prazo já está equivocado, pessoal. A lei fala em 15 dias, desde que respeitado o prazo máximo legal de 360 dias. Não, 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 pessoal. Equivocado. Vamos lá. A número 2. No que tange à interceptação das comunicações telefônicas e a disposições relativas a esse meio de prova previsto na Lei 9296 de 96, assinale a opção correta. Letra A. A referida medida poderá ser determinada no curso da investigação criminal ou da instrução processual, destinada à apuração de infração punida, ao menos com pena de detenção. Não, pessoal, detenção não. Eu falei para vocês que é reclusão. Letra B. A existência de outros meios para a obtenção de prova não impedirá o deferimento da referida medida? Errado, pessoal. Ela impedirá sim. Tá? Letra C. O deferimento da referida medida exige a clara descrição do objeto da investigação, até aqui tudo ok, com indicação e qualificação dos investigados, certo? Salvo impossibilidade manifesta justificada. A princípio, esse é o nosso gabarito. Vamos ver. Letra D. A utilização de prova obtida a partir da referida medida para fins de investigação de fato delituoso diverso do imputado a terceiro não é admitida? Errado, galera. Eu acabei de falar para vocês na introdução desse nosso primeiro bloco sobre a licitude ou ilicitude da prova obtida através da serendipidade, tá? Letra E. A decisão judicial autorizadora da referida medida não poderá exceder o prazo máximo de 15 dias. Até aqui, tudo certo. Prorrogável uma única vez pelo mesmo período? Não, galera. Por quê? Olha só, essa questão é de 2019. Ela corrobora com o entendimento jurisprudencial de que é possível sucessivas prorrogações, tá? Número 3. Com referência à interceptação de comunicação telefônica, ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, ao crime de lavagem de capitais e aos crimes cibernéticos, julgue o seguinte item. A interceptação da comunicação telefônica poderá ser realizada de ofício pela autoridade policial? Não, pessoal. De ofício pela autoridade policial, não. Já está errado. Vamos ver o que diz o restante da questão. Desde que o IP tenha como objetivo investigar crime hediondo? Não. Organização criminosa ou tráfico ilícito de entorpecentes? Não, pessoal. A lei não fala nada a respeito da natureza hedionda ou não do crime a ser investigado, e ela diz que só pode ser de ofício por parte do magistrado. Esse é o artigo 3º caput da Lei 9296. Vamos seguir então, galera. Olha só, questão número 4. Diante de uma investigação policial de um crime apenado com detenção e verificando a necessidade de interceptação da comunicação telefônica, é correto afirmar que não deverá ser solicitado ao Poder Judiciário, pois não é admitida nos crimes apenados por detenção. Pessoal, a princípio, esse aqui já é o nosso gabarito. A autoridade, vamos ver a letra B. A autoridade policial deverá requerer ao Poder Judiciário que a decretará por prazo não superior a 20 dias. Não, pessoal. Aqui, como eu disse para vocês, há entendimento majoritário na jurisprudência de que, em casos complexos, pode haver o deferimento excepcionalmente num prazo corrido de 30 dias, tá? Tá no nosso primeiro bloco, tem o julgado a respeito dessa assertiva aqui, tá? Letra C. Poderá ser decretada pela autoridade policial pelo prazo de 20 dias. Vamos ver. Sendo necessária a remessa da documentação ao Ministério Público para a fiscalização da atividade policial. Não, pessoal, isso aqui está equivocado. O prazo de 20 dias aqui está equivocado. Letra D. Poderá ser solicitado ao Poder Judiciário, mesmo na hipótese de a prova ter possibilidade de ser realizada por outros meios disponíveis. Não, pessoal. Como eu disse para vocês, eu vou lembrar mais uma vez. Um dos requisitos necessários é que a interceptação telefônica seja o último meio de prova disponível, tá? Letra E. A autoridade policial deverá requerer ao Ministério Público que a decretará por prazo não superior a 20 dias. Não, pessoal, o Ministério Público não vai decretar. O Ministério Público tem legitimidade para requerer a interceptação telefônica, mas quem decreta é o juiz de direito, tá? Questão número 5.
Relativamente à interceptação de comunicações telefônicas de qualquer natureza para prova, investigação criminal e instrução processual penal, assinale a alternativa que contém a afirmação correta. Galera, isso aqui é o caput do artigo 1º da Lei 9296. Letra A. Somente pode ser deferida a requerimento do Ministério Público em qualquer fase da investigação policial ou na instrução processual penal. Letra B. É admissível para investigação de qualquer tipo de infração penal? Essa aqui está equivocada, pessoal. Não poderá ser deferida se não houver indícios razoáveis de autoria ou participação em infração penal. Galera, esse aqui é o nosso gabarito, tá? Letra D. Será deferida ainda que a prova possa ser feita por outros meios disponíveis? Não, pessoal. Também está equivocada, tá? Número 6. Acerca dos procedimentos e pressupostos legais da interceptação telefônica, assinale a opção correta. É possível a interceptação telefônica em investigação criminal destinada à apuração de delito de ameaça? Não, galera, delito de ameaça não. Ocorrida em âmbito doméstico abrangido pela Lei Maria da Penha? Não, essa está equivocada. Letra B. Pode o juiz, excepcionalmente, admitir o pedido de interceptação telefônica feito pela autoridade policial de forma verbal? Até aqui tudo certo. Condicionada a sua concessão à redução do pedido a termo. E aí o juiz tem o prazo de 24 horas para fazer o deferimento. Galera, a princípio, esse é o nosso gabarito. É o artigo 4º, parágrafo 1º da Lei 9296, tá? Letra C. No curso das investigações e no decorrer da instrução criminal, a interceptação telefônica poderá ser determinada de ofício pelo juiz. No curso das investigações e no decorrer da investigação, a interceptação telefônica poderá ser determinada de ofício pelo juiz. Pessoal, o equívoco aqui, ó, tá no curso das investigações, tá? Aí não vai entrar o deferimento de ofício pelo magistrado. Letra D. Decisão judicial que indefira pedido de interceptação telefônica formulado por autoridade policial será irrecorrível. Aquela decisão que indeferir requerimento formulado pelo MP poderá ser impugnada mediante recurso em sentido estrito. Não, pessoal, essa aqui também está equivocada. Letra E. A interceptação telefônica, inicialmente realizada sem autorização judicial, poderá, mediante consentimento dos interlocutores, ser validada posteriormente pelo juiz da causa? Não, pessoal, essa aqui é absolutamente equivocada, totalmente fora do padrão aqui da questão, tá? Vamos seguir, então. Número 7, tá? Acerca dos temas lavagem de dinheiro, olha só, tá? Vai fugir um pouco do nosso conteúdo aqui, mas vamos ver se tem alguma ligação. Interceptação de comunicações telefônicas e transferência de dados, assinale a alternativa incorreta. Isso aqui é sempre bom destacar, pessoal, para que no momento que você estiver prestando prova, estiver prestando concurso, você fique atento para marcar a errada, porque geralmente o examinador ele pede a correta e aí o nosso cérebro está automaticamente treinado a buscar a alternativa correta e aí no momento que ele pede a incorreta a gente bate na primeira questão, letra A, essa é a correta, vou marcar e aí a gente acaba perdendo uma questão por bobeira. Então vamos lá, olha só. Os crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores previstos na Lei 9.613 admitem a forma tentada. Sim, galera, essa questão está correta. A lei de lavagem de dinheiro também vai ser objeto de estudo aqui no nosso canal, no tocante à legislação penal especial. Então, fiquem bem tranquilos que eu vou tratar de forma esmiuçada sobre essa lei com vocês. Letra B. O processo e julgamento dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos ou valores independem do julgamento da infração penal antecedente. Também está correto. Letra C. Nos termos da Lei 9296 de 96, em hipóteses excepcionais, a interceptação do fluxo de comunicações em sistemas de informática e telemática, aqui é o artigo 1º, parágrafo único, artigo 1º, deixa eu puxar para cá, 1º, parágrafo único, pode prescindir de ordem judicial. Não, pessoal, essa aqui está equivocada, ou seja, se ela está equivocada, ela é o nosso gabarito, tá? Letra E, não será admitida a interceptação de comunicações telefônicas se o fato investigado constituir infração penal punida, no máximo com pena de detenção. Certinho. Letra E, a ordem de prisão de pessoas ou as medidas assecuratórias de bens, direitos ou valores relativa à prática do crime de lavagem de dinheiro poderão ser suspensas pelo juiz.
Ouvido MP quando a sua execução imediata puder comprometer as investigações, também está correto, galera. Vamos lá, número 8. A Lei 9296, que expressamente regula o inciso 12, o que eu falei para vocês aqui é o inciso 12 da Constituição, pessoal. Artigo 5º, inciso 12. O que eu disse para vocês, galera? Norma de eficácia limitada. Tá? Precisa de uma regulamentação, e aí, feito pela Lei 9296. Prevê pena de reclusão e multa na realização de interceptação de comunicação de informática ou telemática de quebra de sigilo sem autorização ou com objetivos não autorizados em lei. Galera, isso tá certo. Esse é o artigo 9º, que é o crime específico da Lei 9296 de 96, que é constituir crime realizar interceptação de comunicações telefônicas de informática ou telemática, ou quebra de sigilo, ou quebrar o segredo de justiça sem autorização judicial ou com objetivo não autorizado em lei. É o artigo 9º da Lei 9296, que tem uma pena de reclusão de 2 a 4 anos. E aí, como a pena é igual a 4 anos, nós temos o procedimento comum ordinário, e nós não vamos ter a possibilidade do sursi processual, porque a pena mínima abstratamente combinada é maior do que 1 ano, tá? Maior do que 1 ano. Mais de 1 ano, tá? Isso está no artigo, deixa eu apagar aqui, pessoal. Está no artigo 10 da Lei de Interceptação Telefônica. Tá? Vamos lá, questão número 9. Com relação ao pedido de interceptação telefônica disciplinada pela Lei 9296, assinale a alternativa correta. Poderá ser formulado verbalmente, desde que presentes os pressupostos autorizadores e demonstrada a excepcionalidade da situação, caso em que a concessão será reduzida a termo. Pessoal, esse aqui é o nosso gabarito. Vamos ver as outras. Na investigação criminal, será formulado ao representante do Ministério Público e na instrução processual penal ao juiz, com prazo de 24 horas para a decisão. Não. Na investigação criminal, ele vai ser formulado ao juiz de direito. E aí vai ser dado vista ao membro do MP para que se manifeste acerca desse pedido, e aí depois vai haver decisão por deferimento ou indeferimento por parte do magistrado. Letra C. Deferido o pedido, o juiz conduzirá os procedimentos da interceptação, dando ciência ao Ministério Público que poderá acompanhar a sua realização. O juiz conduzirá o procedimento de interceptação? Não, pessoal. Quem conduz o procedimento de interceptação é a autoridade policial. Tá? Letra D. Conterá prova de materialidade, indícios de autoria ou participação em crime apenado com detenção ou reclusão, além de demonstração da indispensabilidade do meio de prova. Não, essa aqui está equivocada, pessoal. Letra E. Na decisão de deferimento será consignado para a execução da diligência o prazo de 30 dias, prorrogável por uma vez, não, pessoal, já disse para vocês, sucessivas vezes, entendimento jurisprudencial consolidado, tá? Comprovada a indispensabilidade do meio de prova. Essa aqui também está equivocada, então o nosso gabarito aqui é letra A. Galera, esse foi o nosso vídeo de bateria de exercícios para resolução de questões. Então, se eventualmente tenha ficado alguma dúvida, como eu já disse no final do bloco passado, me mandem no meu Facebook, me mandem no meu Instagram, mandem nos comentários desse vídeo aqui embaixo, e aqui na lateral desse vídeo vocês vão encontrar todos os outros vídeos aqui sobre a nossa matéria, sobre legislação penal especial, sobre direito penal e sobre processo penal. Aqui você vai encontrar tudo sobre o ordenamento jurídico penal. Qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato comigo. Sigam firmes nos seus estudos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!